Papo Mix Carreira, um guia para sua vida profissional com Alexandre Slivnik. Tá começando mais um Papo Mix Carreira. Por aqui a gente sempre bate aquele papo sobre trabalho, né? E o Alexandre Slivnik tá aqui comigo já. Ele que é mentor em carreira e sucesso, especialista em RH, escritor e palestrante. E aí, Ale, tudo bem? Maravilha, Gerson, tudo ótimo. Fico muito feliz aqui de falar sobre esse tema satisfação profissional, né? Como é que a gente pode ser feliz fazendo aquilo que a gente faz. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Pois é, vamos falar hoje sobre satisfação profissional. Prometemos isso no último podcast e a gente tem 3 cenários aí sobre satisfação pessoal, né? Que a gente podia abordar aqui. Então, primeiro cenário, muita gente tem um cargo legal, recebe também uma remuneração que acha adequada, né? Mas aí não tá muito satisfeito. Como é que faz, Ale? Pois é, né? Não existe uma fórmula pronta, mas o que eu vou passar para vocês aqui é o que eu tenho visto no ambiente corporativo, né? Essa insatisfação não é relacionada ao dinheiro. Claro, muitas pessoas estão felizes com o salário que ganham, mas estão infelizes fazendo aquilo que fazem. Eu vou repetir, muitas pessoas estão felizes com o salário que ganham, mas estão infelizes com aquilo que fazem. Então, na minha percepção, você precisa entender se talvez não seja o momento de mudar a sua carreira. Claro, se é uma insatisfação temporária, pode ser que o ambiente, talvez a equipe, ou alguma coisa, algum momento que a empresa esteja passando, então você tem que segurar alguns meses essa insatisfação para ver se não é temporário. Mas se essa insatisfação já durar mais de 5, 6 meses, 1 ano, talvez sim seja a oportunidade de você conversar com as pessoas da sua empresa para que você mude de cargo, para que você mude de posição. Mesmo aqui em várias empresas que eu tenho estudado, eles veem que tem profissionais que são grandes talentos e talvez estejam posicionados em lugares inadequados. Então, puxa vida, não precisa sair da empresa. Às vezes, dentro da própria empresa, tem uma outra posição que faça mais sentido. Então, hoje é tão famoso, né? O tão famoso job rotation, que é a rotação do trabalho ou da função, é muito importante. Então, experimente por uma semana fazer coisas diferentes. De repente, você encontra essa felicidade em outro lugar. E a parte boa, você vai continuar ganhando bem e talvez você se encontre e você possa crescer ainda mais para ganhar ainda mais. Então, não tenha medo de buscar novas oportunidades dentro da sua empresa. Mas se mesmo assim você tentou 1, 2, 3 vezes, talvez seja o momento de buscar uma nova empresa. Interessante. Sabe que essa semana eu tava assistindo o vídeo de uma colega minha e ela tava falando, minha formação é em moda, mas eu acabei me descobrindo, me encontrando nas artes, na pintura. Hoje ela faz quadro, faz murais e tal, é bem remunerada por isso. Então eu penso que essas coisas assim não são tão incomuns assim no dia de hoje, né? Da pessoa começar ali numa função e ir sempre ali. De repente, se a gente faz agora uma analogia com o futebol, por exemplo, do cara ter uma posição no ataque e ele se descobre melhor por um técnico, por o coach ali do futebol, o treinador técnico do time, em uma outra posição, né? E pode ser, né? Isso pode acontecer. Imagina quantos jogadores aí que de repente eram goleiros e viraram grandes atacantes ou vice-versa. Eu vou contar uma curiosidade da minha carreira. No meu primeiro trabalho, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde das 14 às 18. E eu odiava fazer o que eu fazia. Pra você ter uma ideia, quando eu chegava às 13h55 no ambiente lá de trabalho, eu ficava lá embaixo sentado no sofá e eu só subia às 14, que é o horário que eu começava a trabalhar. Tinha 16 anos de idade, estava começando a minha carreira, mas eu odiava fazer aquilo que eu fazia. E eu vou contar pra vocês o que eu fazia. Eu trabalhava com eventos, eu tinha que organizar eventos. E hoje o que eu faço? Eu tenho uma empresa que organiza eventos e apresento eventos. E aí o que aconteceu? Eu fui infeliz por alguns meses, mas eu comecei a ver oportunidades lá nesse trabalho de gostar de fazer aquilo que eu fazia. E pra mim, esse é o grande diferencial. Muitas pessoas acabam ficando a vida inteira simplesmente buscando fazer o que amam e esquecem de amar o que eles já fazem. O que aconteceu comigo? Eu comecei a aprender a gostar daquilo que eu fazia, e aí o que eu fiz? Pela primeira vez, com 17 anos de idade, eu peguei um microfone que eu precisava apresentar um palestrante. E aí eu apresentei um palestrante, só que eu odiava falar no microfone. Eu falava rapidamente, eu simplesmente respirava, falava e queria que aquele momento terminasse logo. Vejam só, hoje eu vivo dando palestras, eu vivo gravando podcasts, eu amo falar no microfone. Mas por quê? Porque eu aprendi a gostar daquilo que eu fazia. Então a satisfação profissional não é simplesmente buscar pro resto da sua vida você fazer o que ama. É você aprender a amar aquilo que você já faz
e aí você vai aprender a fazer bem feito. Tá no dia a dia as dicas, né? Tem alguns sinais ali, né? Alexandre, quando a gente tá feliz, gosta muito do que faz, ama o que faz, mas aí a remuneração não tá pagando as contas, como que a gente corre atrás, hein? Pois é, precisa pagar as contas, né? Engraçado que muitas pessoas são felizes fazendo o que elas fazem, independentemente do dinheiro, a gente já falou isso em podcasts anteriores, né? Mas claro, você precisa pagar as contas, você precisa minimamente ter uma vida digna, você precisa pagar o seu aluguel, pagar a sua luz, pagar o seu gás, e quando isso não acontece, é um problema, porque você vai ficar desmotivado. E a desmotivação é um dos elementos que acabam desperdiçando um talento. Eu vou contar uma outra história que aconteceu comigo. Eu tinha 16 anos de idade, eu tinha uma namorada chamada Tatiana, minha primeira namorada, e eu era aquele garoto do fundão. Eu confesso pra vocês que eu nunca fui aquele estudioso que fazia todas as lições e tirava a nota máxima, mas eu ficava ali, tirava a nota média pra passar de ano. E eu comecei a namorar a menina mais inteligente da sala de aula, aquela que fazia todas as lições, aquela que tirava as melhores notas, mas alguns professores da escola gostavam muito de mim, e eu tinha uma professora que, por questões éticas, não vou falar o nome dela, ela não gostava de mim. Quando eu chegava na sala de aula, ela já me mandava embora, mas, curiosamente, comecei a namorar a melhor aluna da sala, e aí, algumas semanas depois desse início de namoro, eu chego na escola às 7 horas da manhã, eu vejo que a minha sogra está sentada na sala dessa minha professora, conversando com a professora que mais me odiava. Claro que meu coração bateu mais forte naquele momento, comecei a pensar qual seria o teor daquela conversa, e inevitavelmente, uma hora depois, veio a Tati, minha namorada na época, dizendo: olha, Lê, desculpa, mas a nossa professora disse pra minha mãe que você não vai ter futuro. A nossa professora disse que você é um mau elemento e ela recomendou que eu terminasse o meu namoro com você. Imagine só, eu com 16 anos de idade, escutando isso da minha primeira namorada. E aí, claro, foi tema de discussão com a minha sogra. Eu falei pra minha sogra: olha, deixa eu provar pra senhora que a minha professora está errada. E ela falou: sim, eu vou deixar você provar que a sua professora está errada. Moral da história, resumindo uma história longa numa história curta, hoje Tatiana é a mãe dos meus 2 filhos, estamos 23 anos juntos, moramos nos Estados Unidos, estou plenamente realizado profissionalmente, estou muito feliz. E eu não tenho raiva da minha professora, sabe por quê? Porque ela trouxe dentro de mim um desejo de provar para ela que ela estava errada. E acho que a gente precisa buscar isso na satisfação profissional. Puxa, se alguém não acreditar em você, não se importa com esse alguém, o mais importante é que você acredite em você. Então eu, naquele momento, precisei acreditar em mim, que eu tinha algo para mostrar para minha sogra e para Tati, que foi minha primeira namorada, primeira e única namorada, que eu poderia mostrar ser um profissional de sucesso. E hoje, com 2 livros escritos, plenamente realizado, eu acho que a professora de português estava errada e a Tati, minha esposa, acho que estava certa e conseguiu apostar, e hoje somos extremamente felizes. Que bom, né? Às vezes que ela tá errada, né? Você se sentiu desafiado naquele momento, né, Alexandre? E o desafio, Gerson, já pra gente até fazer essa ponte, né, com a satisfação profissional, o profissional insatisfeito normalmente é aquele que não tem desafios. O desafio, ele é um elemento fundamental para você ter desejo, para você ter vontade, para você ter tesão. Eu vou falar essa palavra, eu sei que nós aqui falamos com um público bem jovem, mas esse desejo de estar onde você está, de fazer aquilo que você faz. Então, quanto maior for o seu desafio, maior é a possibilidade de mostrar o seu valor e a sua competência. E para isso, além do desafio, você tem que ter uma palavra que hoje está na moda, que é propósito. O propósito é o seguinte: é o porquê você faz aquilo que você faz. Eu adoro o Simon Sinek, um escritor, que diz o seguinte: os clientes não compram o que você faz, os clientes compram o porquê você faz aquilo que você faz. E por mais que Simon Sinek, ele é um autor novo, tem seus 45 anos de idade, propósito já era falado antes mesmo de Cristo, 300 anos antes de Cristo, por Aristóteles. Ele tem uma frase que eu acho brilhante, que diz o seguinte: propósito é quando os seus talentos encontram as necessidades do mundo. Então vamos lá, são 2 elementos fundamentais para você estar satisfeito ou satisfeita dentro da sua empresa:
o propósito que te move, ou seja, o porquê você faz aquilo que você faz e os desafios que você vai ter pela frente. Se você não sabe o seu propósito e quais são os desafios, provavelmente você vai ficar insatisfeito ou insatisfeita no seu trabalho. Muito interessante. Tem alguns autores que abordam esse tema, né? Até tem o livro Ikigai famoso, né? Do Ken Moji, né, Alexandre? Sim. Fala sobre os passos para você encontrar o propósito. E se você não encontrou ainda, como é que você faz? Bom, primeiro o Ikigai é espetacular. Inclusive tem um Ikigai que eu tô com ele na mão agora, chama Ikigai for Teens, ou seja, Ikigai para adolescentes, para que pessoas mais novas possam encontrar o seu porquê. Então vamos lá, como é que começa, né, a encontrar esse porquê? Se você colocar aí no seu YouTube, talvez a gente possa até falar sobre Ikigai num próximo podcast. Fica aí, produção, a dica. Bom tema, viu, Babi? Aqui, ó, tá na escuta. Vamos lá, Babi, produção. Se a gente falar de Ikigai, acho que dá pra gente falar horas e horas sobre isso. Mas basicamente, resumindo, como encontrar o seu Ikigai, né? O seu porquê, você precisa encontrar o porquê que você veio ao mundo, ou seja, qual a satisfação que você tem. Você precisa encontrar o que você faz, ou seja, significado naquilo que você faz, e precisa encontrar um motivo para fazer aquilo que você faz. Existem várias técnicas que ajudam você a encontrar esse Ikigai, ou seja, a encontrar esse propósito. E a parte boa, quando você encontra, a sua vida fica no famoso flow, ou seja, as coisas começam a fluir naturalmente. Sabe naquele momento que você fala, muitas pessoas já viveram isso, né? Principalmente dentro das empresas, falam, nossa, esse é o meu melhor momento profissional, que você acorda feliz pra trabalhar, que você, quando de repente termina o dia, você fala, uau, hoje o dia passou rápido. Ali você viveu o seu Ikigai, ou seja, você teve propósito ou motivo pra fazer aquilo que você fez o dia inteiro. Ótimo. Bom, então eu fico pensando assim também, Alexandre. Certa vez eu decidi trabalhar com comunicação, ser radialista. E me disseram assim, olha, é um lugar que tem poucas oportunidades. E aí um professor meu, de rádio, me falou assim, depois de tudo isso, né? Quando eu já tava correndo atrás da coisa. Falou assim, ó, se você não acreditar em você, não adianta, ninguém vai acreditar. Tem muito a ver com propósito e satisfação profissional isso também, né? Quando você acredita, mesmo com poucas oportunidades, é que a coisa pode acontecer e se concretizar, né, Alexandre? Gerson, concordo com você. Muitas pessoas acabam ficando desmotivadas porque outros não acreditam nelas. Se eu simplesmente acreditasse na minha professora de português, talvez eu não conquistaria absolutamente nada que eu conquistei na minha vida. Então o mais importante não é os outros acreditarem em você, é você acreditar em você. Então a satisfação que você tem ao ir trabalhar é muito mais importante do que aquilo que as pessoas falam pra você. Então, na minha percepção, você precisa entender o motivo que faz você levantar todos os dias pra fazer aquilo que você faz. Claro que as pessoas falam, né? Nossa, você não pode, você tem que gostar de segunda-feira. Eu amo dar palestra, eu amo dar entrevista, eu amo escrever livros, mas eu amo o final de semana, que é o final de semana que eu posso curtir a minha família, jogar o meu futebol, curtir um churrasquinho, uma piscina com os amigos. Gosto de segunda-feira, mas chega domingo à noite e falo, bom, amanhã eu vou ter palestra pra fazer, ou seja, eu tenho responsabilidades. Mas não quer dizer que eu não estou feliz, eu tô muito feliz, mas eu consigo acordar na segunda-feira, meu despertador toca às 6 da manhã, eu quero dormir mais, mas depois de 2 sonecas eu levanto e falo, puxa, eu tenho aqui a missão de transformar a vida das pessoas, e isso me move. Então você tem que encontrar o motivo que faz você levantar todos os dias para fazer aquilo que você quer. Por isso que o desafio e o objetivo é fundamental para que você tenha uma satisfação profissional. O que faz você ter satisfação é quando tem o propósito e quando você tem esse objetivo aí, e tem que conciliar também a vida pessoal no meio de tudo isso, né, Alexandre? Tem como. Foi exatamente o que eu falei, eu preciso exatamente conciliar. Ontem mesmo, né, eu dei uma palestra e aí a minha filha entrou no meio da palestra, eu abracei, beijei, mostrei, enfim, hoje tá tudo muito conectado, né? Então, não adianta a gente simplesmente falar que vamos separar vida pessoal e profissional. A vida é uma só. Aliás, assunto importantíssimo para falarmos aí num próximo podcast, porque tem muito assunto e muita história interessante para abordarmos aí nessa tal separação que infelizmente muitas pessoas ainda tentam separar, mas quanto mais você juntar, mais resultados você tem. Olha aí, mais uma sugestão, hein, Babi? Vamos combinar pro próximo podcast? Pode ser, não? Fechado, no próximo... Ó, tá dando positivo aqui, falou que pode, Ale. Opa, maravilha, então no próximo vamos falar sobre como conciliar ou como viver uma vida única, independentemente se seja se ela é dentro da sua
empresa ou dentro da sua casa. Ótimo tema, Babi! Eu acho que a gente se mostra mais verdadeiro hoje em dia, né? Mostrando que somos um, né? Somos os seres humanos antes de mais nada, não é, Ale? Pois é, imagina que há 18 meses atrás, quando essa pandemia começou, que as reuniões virtuais viraram febre, todos os dias as pessoas tinham medo do cachorro latindo, as pessoas tinham medo da criança aparecendo no vídeo, mas hoje, 18 meses depois, isso já faz parte do nosso